Imagine um país tão jovem que sua história ainda está sendo escrita, mas já marcado por tragédias que poucos lugares no mundo poderiam suportar. Este é o Sudão do Sul, uma nação que desde sua independência em 2011 enfrenta um paradoxo cruel. Terras ricas em recursos naturais contrastando com a realidade de pobreza extrema e conflitos sem fim. Como uma terra tão promissora chegou a esse ponto? Hoje vamos mergulhar em uma jornada por sua história, cultura e desafios. O que você verá aqui não é apenas sobre o Sudão do Sul, mas sobre como a força e a resiliência de um povo podem resistir mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai além de qualquer narrativa convencional. Meu nome é Paulo Pérez e você está no canal Incrivelmente Magnífico. No coração do Nordeste da África, o Sudão do Sul divide suas fronteiras com 6 países que desempenham um papel crucial em sua identidade e destino. O Sudão ao norte, a Etiópia a leste, Quênia e Uganda ao sudeste, República Democrática do Congo ao sul e República Centro-Africana ao oeste. Cada um desses vizinhos traz influências culturais, políticas e econômicas que ajudam a moldar a dinâmica dessa jovem nação. Essa posição geográfica estratégica faz do Sudão do Sul um ponto de conexão e, ao mesmo tempo, um território vulnerável a tensões regionais e internacionais. Com uma área impressionante de mais de 619 mil quilômetros quadrados, o Sudão do Sul é uma terra de contrastes e maravilhas naturais. O território abriga paisagens que parecem saídas de uma pintura. Savanas douradas que brilham sob o sol, planícies vastas que se estendem até o horizonte e pântanos gigantescos, como o famoso Sud. Este último é uma das maiores zonas alagadas do planeta, cobrindo uma área que varia drasticamente conforme a estação. É um habitat único, lar de uma biodiversidade inigualável, com espécies de plantas e animais que dependem das águas que o inundam periodicamente. O poderoso rio Nilo Branco, que corta o Sudão do Sul de norte a sul, é mais do que uma fonte de vida, é a alma pulsante do país. Suas águas não apenas irrigam as terras e sustentam a biodiversidade local, mas também definem o ritmo de vida de milhões de pessoas. Este rio, um dos afluentes mais importantes do lendário Nilo, carrega em suas margens histórias de comunidades inteiras que adaptam suas vidas à generosidade e aos desafios que ele oferece. Durante a estação chuvosa, ele transborda, criando alagados que fertilizam os solos, mas também forçam vilarejos inteiros a se deslocarem. Na estação seca, suas águas se retraem, expondo a terra rachada e impondo desafios àqueles que dependem dele para sobreviver. E como se a grandiosidade da paisagem já não fosse suficiente, o Sudão do Sul também é o palco de um espetáculo natural que poucos lugares no mundo podem igualar: a migração anual de antílopes. Milhões desses animais atravessam as vastas planícies em busca de pastagens frescas, criando uma visão que deixa até os mais experientes exploradores sem palavras. Esse fenômeno, muitas vezes comparado à migração de gnus no Serengeti, é uma dança coordenada pela própria natureza, uma celebração da sobrevivência em meio às adversidades. A paisagem, porém, não é estática. Ela muda drasticamente com as estações. De abril a outubro, a temporada chuvosa transforma a terra em um mar de verde vibrante. As planícies florescem, os campos se enchem de vida e as comunidades aproveitam para plantar e colher. Mas quando chega novembro, e com ele a estação seca, o cenário muda completamente. O verde dá o lugar ao dourado, e o calor escaldante domina. As águas recuam, os pântanos recolhem e as terras áridas assumem o controle. Essa alternância dramática entre abundância e escassez é um lembrete constante da resiliência necessária
para viver em uma terra tão bela quanto desafiadora. O Sudão do Sul, com suas fronteiras definidas por nações influentes e uma natureza ao mesmo tempo grandiosa e implacável, não é apenas um país. É um testemunho da força da terra e das pessoas que a habitam, enfrentando diariamente os extremos do clima, os desafios da geografia e as complexidades das relações regionais. Para muitos, o Nilo Branco é mais do que um recurso. É uma linha de vida em meio a desafios extremos. Durante a estação chuvosa, geralmente de abril a outubro, o rio transborda, transformando paisagens férteis em imensos alagados que se estendem por quilômetros. Esse fenômeno, embora essencial para renovar os nutrientes do solo e fertilizar as margens, também causa destruição. Famílias inteiras precisam abandonar suas casas e buscar refúgio em áreas mais altas, levando apenas o essencial, enquanto esperam que as águas recuem. Estradas desaparecem sob as inundações, dificultando o acesso a suprimentos básicos e isolando comunidades inteiras. Já na estação seca, que vai de novembro a março, o cenário se inverte drasticamente. O calor escaldante domina e o Nilo Branco se retrai, deixando campos rachados pelo sol e margens desprovidas de vida. A escassez de água afeta todas as esferas da existência, transformando atividades simples, como irrigar uma plantação ou encontrar água potável, em tarefas árduas e imprevisíveis. Sem chuvas e com o rio encolhido, as pessoas se veem forçadas a explorar longas distâncias em busca de água e pastagens para seus animais. Esse ciclo extremo de abundância e escassez cria uma luta diária para aqueles que dependem do rio para sobreviver. Os agricultores, por exemplo, precisam planejar cuidadosamente o momento de plantar e colher. Se esperarem demais, correm o risco de perder tudo para as águas crescentes. Se plantarem cedo demais, a seca pode devastar suas colheitas. É um equilíbrio frágil, onde qualquer erro ou imprevisibilidade climática pode significar fome. Para os pescadores, a situação é igualmente difícil. Os cardumes que enchem o rio durante a temporada de chuvas são uma fonte crucial de alimento e renda, mas também são notoriamente imprevisíveis. Um dia podem estar em abundância, no outro, desaparecer completamente, forçando muitos a viajar ainda mais longe em busca de sustento. Essa incerteza constante faz com que a pesca seja uma atividade tanto de oportunidade quanto de paciência. Os criadores de gado, por sua vez, enfrentam desafios ainda mais árduos. Durante a seca, as pastagens murcham e a busca por áreas verdes pode levar semanas. Muitos pastores viajam centenas de quilômetros com seus rebanhos, enfrentando não apenas o calor extremo, mas também conflitos com outras comunidades que competem pelos mesmos recursos escassos. Para esses criadores, o gado é muito mais do que um meio de subsistência. É uma extensão de sua identidade cultural e social, tornando essa luta pela sobrevivência ainda mais pessoal. A relação das comunidades ao redor do Nilo Branco com a natureza é marcado por uma constante necessidade de adaptação. Cada estação traz suas próprias dificuldades e a sobrevivência depende de uma compreensão profunda do ambiente, passada de geração em geração. Aqui, a vida não oferece garantias. Tudo é uma questão de se ajustar aos ritmos imprevisíveis do rio e encontrar maneiras de prosperar, mesmo em meio a adversidades. Além dos desafios diários, o Nilo Branco também tem um impacto mais amplo no desenvolvimento do país. Ele deveria ser um grande potencial para o transporte e o comércio, mas a falta de infraestrutura impede que isso aconteça em sua totalidade. Muitos vilarejos às margens do rio ainda dependem de canoas improvisadas para atravessar ou transportar mercadorias, evidenciando como o rio, embora vital, permanece subutilizado devido à negligência e à falta de investimento. Para o povo do Sudão do Sul, o Nilo Branco é um símbolo de resiliência e resistência. Suas águas, ao mesmo tempo fonte de vida e desafio constante, refletem a própria essência da luta dessa nação, um equilíbrio precário entre esperança e adversidade. Mesmo em meio às dificuldades, o rio permanece
como uma força poderosa, sustentando vidas e alimentando sonhos, enquanto seu fluxo contínuo parece sussurrar histórias de coragem e sobrevivência. Além da sua geografia fascinante, o Sudão do Sul é um país de uma riqueza cultural impressionante. Mais de 60 grupos étnicos habitam o território, cada um com sua própria língua, tradições e formas de vida. Entre eles, destacam-se os Dinka, os Nuer e os Chiluk, que possuem costumes tão únicos quanto antigos. Para os Dinka, por exemplo, o gado é muito mais do que alimento. Ele representa riqueza, status e espiritualidade. O número de vacas de uma pessoa pode determinar seu prestígio social, sua capacidade de formar alianças ou até mesmo de encontrar um parceiro ou parceira para casamento. Mais do que isso, as vacas são parte de rituais espirituais, sendo vistas como um elo entre os humanos e o mundo divino. Cada grupo étnico tem práticas que refletem sua conexão profunda com a terra e seus recursos. Há tribos que são especialistas em cultura de madeira, outras que criam instrumentos musicais e algumas cuja vida gira em torno da pesca. Essas tradições mantêm viva a essência do Sudão do Sul, mesmo diante dos desafios da modernidade e dos conflitos internos. A história do Sudão do Sul não pode ser contada sem mencionar as décadas de sofrimento e resistência que culminaram em sua independência. Antes de 2011, o país fazia parte do Sudão, uma nação dividida não apenas por fronteiras geográficas, mas por profundas diferenças culturais, religiosas e políticas. O norte do Sudão, predominantemente muçulmano e de influência árabe, concentrava o poder, enquanto o sul, com suas culturas africanas, em maioria cristã ou adepta de crenças tradicionais, era negligenciado. Essa disparidade foi o estopim de tensões que explodiram em conflitos. A Primeira Guerra Civil Sudanesa começou antes mesmo da independência do Sudão em 1956, durou até 1972, deixando marcas profundas. A trégua foi breve. Em 1983, a imposição da lei islâmica em todo o território sudanês reacendeu as chamas da guerra, dando início à Segunda Guerra Civil Sudanesa. Dessa vez, o conflito durou mais de 2 décadas, resultando na morte de milhões e no deslocamento de outras tantas pessoas. Em meio a tanto sofrimento, surgiu o desejo de autonomia, alimentado por um povo que queria liberdade e dignidade. Finalmente, em 2011, após um referendo em que a maioria esmagadora votou pela separação, o Sudão do Sul se tornou independente. Mas a independência, embora celebrada, trouxe consigo uma nova série de desafios, expondo divisões internas e uma infraestrutura praticamente inexistente. Apesar de ser um dos países mais ricos em recursos naturais da África, como petróleo e minerais, o Sudão do Sul enfrenta uma das maiores taxas de pobreza do mundo. Mais de 80% da população vive em áreas rurais, onde a agricultura e a criação de gado não são apenas modos de vida, mas uma questão de sobrevivência. A situação é agravada por números alarmantes. Cerca de 60% das pessoas enfrentam fome crônica e muitos vivem com menos de $1 por dia. A pandemia global e as mudanças climáticas só pioraram um quadro já crítico, onde a desigualdade é gritante. Enquanto uma pequena elite controla os lucros do petróleo, a maioria da população vê apenas as migalhas dessa riqueza. A corrupção sistêmica e a falta de infraestrutura criam um ciclo vicioso. A pobreza alimenta a falta de oportunidades e a falta de oportunidades mantém o país travado. No Sudão do Sul, algo tão básico quanto água potável é um luxo inacessível para grande parte da população. Cerca da metade das pessoas não tem acesso à água limpa, quase 90% vivem sem saneamento básico. Essa falta de infraestrutura abre as portas para doenças evitáveis, como diarreia e malária, que acabam tirando vidas de forma desnecessária. Os postos de saúde são escassos e mal equipados, e apenas uma pequena parcela do orçamento nacional é destinada à área da saúde. Na prática, a sobrevivência de milhões depende de organizações humanitárias, como Médicos Sem Fronteiras, que levam vacinas, tratamentos
e cuidados básicos às regiões mais isoladas. Mas, mesmo com esses esforços, a sensação é de que as soluções estão sempre fora do alcance. A educação, que deveria ser um caminho para romper o ciclo de pobreza, enfrenta barreiras quase intransponíveis no Sudão do Sul. Mais de 70% das crianças estão fora da escola, não porque faltem sonhos, mas porque as necessidades básicas falam mais alto. Para muitas famílias, enviar os filhos para a escola significa perder uma mão de obra essencial para a sobrevivência. As meninas enfrentam ainda mais desafios, sendo pressionadas por normas culturais a casar cedo ou assumir responsabilidades domésticas. Além disso, o caminho até a escola, quando existe, é perigoso, com riscos de assédio, violência e até sequestros. A falta de educação perpetua a pobreza, privando gerações inteiras de oportunidades que poderiam transformar suas vidas. Sem investimentos em escolas, professores e materiais didáticos, o futuro dessas crianças permanece em um ciclo de desigualdade. Mesmo diante de tantas dificuldades, o Sudão do Sul preserva uma riqueza cultural vibrante. Os tambores ecoam nas comunidades, marcando ritmos que simbolizam união, esperança e celebração. Danças tribais como o Geng entre os Nuer comemoram a chegada da chuva e a fertilidade da terra, enquanto os Azande realizam rituais para afastar maus espíritos e atrair bênçãos. Essas práticas culturais são mais do que tradições, são uma forma de resistência. Elas mantêm viva a identidade do povo sul-sudanês, conectando-os às suas raízes em um senso de pertencimento, mesmo em meio ao caos. Apesar de todos os desafios, sinais de esperança no Sudão do Sul. A expectativa de vida, que já foi de apenas 48 anos, subiu para 57, graças aos esforços de organizações humanitárias e pequenas iniciativas locais. Projetos comunitários, escolas improvisadas e clínicas móveis são exemplos de como o povo sul-sudanês e a comunidade internacional estão lutando para criar uma base mais sólida para o futuro. Mas esses avanços ainda são frágeis. Sem investimentos sérios em infraestrutura, educação e saúde, essas melhorias permanecem limitadas. O futuro do Sudão do Sul depende de sua capacidade de superar divisões internas e construir uma nação que ofereça oportunidades para todos os seus habitantes. O Sudão do Sul é uma terra de contrastes profundos, paisagens exuberantes e recursos naturais abundantes coexistem com pobreza, conflitos e desafios inimagináveis. No entanto, o que define esse país não é apenas sua luta, mas a resiliência de seu povo. A história do Sudão do Sul é um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, existe a força para resistir e a esperança de um futuro melhor. E agora que você conhece essa realidade, o que mais te impressionou? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, deixe seu like para não perder nenhum vídeo, porque aqui tudo é incrivelmente magnífico.